O Zenit topou vender Gerson para o Palmeiras, mas com uma exigência milionária. Os russos querem nada menos que 246 milhões de reais pelo meio-campista. O Verdão segue de olho e pode surpreender na próxima janela de transferências. Mas será que vale investir tudo isso para trazer Gerson de volta ao Brasil? Enquanto isso, Abel Ferreira foca no clássico contra o Santos e na luta pela liderança do Brasileirão. A diretoria do Palmeiras já se movimenta e prepara uma estratégia ousada. Essa novela promete capítulos quentes nos bastidores nos próximos dias e fica até o final do vídeo, porque eu vou te contar informações exclusivas sobre essa possível negociação. Do Palmeiras. Agora, eu acho que aí agora não vem corneta. Seguimos com o cavalinho do Palmeiras lá na frente. Sabe como chama o cavalinho do Palmeiras, líder? Como? Porcotó. Porcotó. Eu pensei nessa piada ontem assistindo o Fantástico. Eu falei, vou ter que fazer ao vivo no Globo Esporte. Vamos mostrar como foi a vitória do Palmeiras diante do Juventude. Começando pelo Bruno Rodrigues, né, que fez esse gol. Mas que consistência do Palmeiras, né, Caioba? Que elenco do Palmeiras, né? Que é justamente pensando nesse momento da competição, onde você tem um jogo físico e emocional contra a LDU que exige o máximo de cada atleta. E aí, 3 dias depois, você tem outra decisão por uma competição diferente. Você olha para o teu elenco e fala, eu posso segurar os meus principais jogadores, eu posso rodar o elenco sem perder rendimento, sem perder performance, e chegar lá em Juventude, lá contra o Juventude em Caxias, fazer 2-0 e sobrar em campo. Exato. Olha esse golaço do Felipe Anderson aí. Se fosse o Vilani narrando, era gol de videogame. Parece aqui. fácil, né? É, então, segurou o R2 quadrado ali com tranquilidade. E a Gabi Ribeiro estava nesse jogo. Olha lá, tem até os lances aí. O Carlos Miguel, né, fez uma boa atuação, né, Caioba? Mais uma. Primeiro o Nenê tentando encobrir um goleiro de 2,04 m, olha lá, a risadinha do Carlos Miguel pro Nenê. O Nenê riu de volta ali, mas ele vem se firmando, né, Caioba? No momento importante que você perde o Everton, que é ídolo da torcida, ele já tinha feito um grande jogo contra o Cruzeiro. Ali eu acho que ele pegou a bola do Caio Jorge, que era a bola do jogo, garantiu o resultado e ontem, mais uma vez, ganhando ritmo, ganhando confiança, tem mostrado ser uma grande contratação. E sua xará de sobrenome, Gabi Ribeiro, estava lá no Alfredo Jaconi e ela contou pra gente como é que foi encontrar o Carlos Miguel ali. Fala um pouquinho pra gente, então se liga aí. Um gol do Bruno Rodrigues no primeiro tempo. Um golaço do Felipe Anderson no segundo tempo. Quem também brilhou foi o Carlos Miguel, fez um monte de defesa. E na entrevista no fim do jogo deu pra ver que ele é bem alto mesmo, viu? Minha diferença de altura pra ele aqui é bem grande. Vou esticar o microfone aqui. Como é que você viu a sua atuação nesse jogo hoje tão importante? A bola chegar no gol, a gente tem que estar ligado ao 220, não pode ter um segundo de desconcentração, porque é crucial, ainda mais nessa reta final de Brasileiro, que a gente está muito foco para ser campeão. Impressionante o que é gigante o Carlos Miguel, É muito grande, né, cara? Não, eu tenho 1,80 m, já encontrei ele, é difícil conversar com ele assim, então realmente muito alto, mas mandou bem demais aí, Gabi. A gente vai falar agora do Abel Ferreira, né? Abel, conta pra gente aí o que você achou dessa partida do Palmeiras diante do Juventude. Tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Boa, Abel. Ele não falou do relvado lá do Alfredo Jaconi, que ele sempre elogia o relvado de lá. Bom, do Racing. Sim. Já passou um tempo, mas assim, como tocou no assunto aqui, eu achei bem constrangedora para um time que quer chegar à final de Libertadores, cara. Ficar jogando bola na área, oportunidade jogando bola na área, com a mais. jogando bola na Mas área. eu acho que a diferença inteiro, que hoje tem do Flamengo, do Palmeiras, para os times argentinos, cara. Acho que é isso aí. O Flamengo jogou muito mal contra o Estudiantes, deu chance para o Estudiantes. Hoje, cara, a diferença é muito grande. No jogo do Palmeiras, a sensação que eu tive é que se o Palmeiras precisasse fazer 5, ia fazer 5. Se precisasse fazer 6, ia fazer 6. Já ia sido 4-0 na altitude, o Palmeiras ia fazer 5 no Allianz. Porque, assim, é tanta diferença de um time para o outro. E o time do Palmeiras entrou com a faca no dente, né, cara? E essa final promete tanto que os papéis parecem meio invertidos hoje, assim. Se falava muito que o Palmeiras sabe se defender, agora estamos falando aqui, Flamengo soube se defender. Se falava muito que o Flamengo dava show, o Palmeiras ganhava só de 1-0. Agora o Palmeiras está engatando mas o Flamengo sabe se defender. O Flamengo sofreu 16 gols no Campeonato Brasileiro, 10 melhor a menos defesa, que o Palmeiras. Não, 10 a menos que o Palmeiras. Já é uma marca do trabalho do
do Felipe Luiz, o Flamengo sabia se defender. O Flamengo sofreu muito pouco gol na temporada. Mas agora a nossa enquete ela é boa, hein? É, né? Chama aí. Quem tem mais chances de ganhar os 2 títulos? Os dois, Brasileiro os dois. e Comembol Libertadores. QR Code na tela. E quem Quem chamou, sobe responde. primeiro? Rapaz, E quem chamou, responde. rapaz. Rizek, sim, sinceramente... É muito difícil. Eu não vejo, assim, se eu não me engano, pode me ajudar, acho que tem 5 jogos do Brasileiro até a... 5, mais 5. Mais 5 Eram jogos 6 com essa rodada. até a final, né? Até a final de 29. Nesse momento, para mim, não tem favorito para essa final de Libertadores. E pro brasileiro? Agora, para o brasileiro, eu aposto no Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Porque Agora, tem praticamente ponto à frente, um mês, né, Felipe? Tem um ponto à frente. Tudo isso que a gente tem falado, o jeito que tem jogado. Ponto à frente e uma vitória a mais também, que pode do fazer jeito que tem diferença, jogado, tal. Então, assim, se a pesquisa fosse quem vai ganhar o brasileiro, eu falaria Palmeiras assim com convicção. Agora, dentro da Libertadores, cara, eu não vejo nenhum favorito. O que pode acontecer é tanto o Flamengo quanto o Palmeiras oscilarem nesse Campeonato Brasileiro agora e, de repente, chegar lá um time num melhor momento E tem um do que detalhe outro. que é legal, depois Sabe? da final da Libertadores serão ainda mais 2 jogos. Restarão 2 jogos depois da final da Libertadores, né? Muito Você quem sabe o que ganhar- pode acontecer, né? E quem ganhar a Libertadores vai estar também com a cabeça dividida Intercontinental, com o né? Intercontinental. Vai viajar provavelmente no dia da última rodada. Como foi com o Botafogo ano Foi com o passado. Botafogo. O jogo seguinte da final da Libertadores provavelmente vai ser o que vai decidir o campeonato, então. Um time campeão de ressaca e o outro precisando, tem grande chance. Não, e o pior é que tem bons Chegando nessa elencos, diferença né? de um ponto, Exato, assim, se né? tiver nessa Eu já mesma acho batida. nesse caso, assim, que quem ganhar, se chegarem ali, né, testa a testa, quem ganha a Libertadores ganha o Brasileiro. Estado de ânimo. As duas comissões têm cabeça no lugar e sabem, por mais que é um momento de comemoração pós-título, eles sabem assim, é melhor comemorar 2 títulos, a gente esperar para comemorar agora, vamos comemorar 2 títulos do que 1. Então, assim, você ganhar nos dias como hoje, 2 grandes clubes com, assim, muito dinheiro, grandes estrelas, o cara ganhar 2 títulos, ou o Flamengo ganhar do Palmeiras, ou o Palmeiras ganhar do Flamengo, você imagina? Já existe essa rivalidade. Exatamente. No passado aconteceu isso. O Botafogo só não foi campeão na rodada seguinte ao título da Libertadores porque o Estevão tirou da cartola um gol de falta no Mineirão, lembra? Ganhou do Inter em Porto Alegre. O Botafogo ganhou do Inter em Ganhou Porto do Inter em Alegre, um Porto golaço do Savarino. Então, assim, era para ser campeão na rodada seguinte. É que o Estevão tirou da cartola no último lance do Palmeiras e Cruzeiro. Uma falta. Senão teria sido na penúltima rodada. Em 2021, é porque é difícil essa enquete, em 2021, o Palmeiras não estava bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava melhor, e não sei nem quem, eu acho que foi o Flamengo que foi campeão brasileiro, não foi? Quem foi em 2021? Não lembro. O Galo foi campeão. Mas o Flamengo estava melhor. Foi vice-campeão E chegaram na brasileiro. final. Foi vice-campeão brasileiro. Chegaram na final e o Palmeiras ganhou a final. E o Flamengo vivia um melhor momento. Então, assim, por isso é muito difícil de você falar. Os dois vivem momentos, assim, basicamente iguais. Estão brigando testa a testa, é um ponto e uma vitória a mais que difere. Assim, empatou, o outro ganhou, já era. Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim, sabe? Se você falar do coração, claro, você vai escolher um clube que é um clube que de repente você torce. Fora isso, sendo bem profissional e bem realista, é muito difícil essa enquete, cara. São 2 ótimos clubes. Tanto é que tá equilibrado. E é muito complicado. Assim, você tem que pensar, nesse caso, de maneira objetiva. 50-50 na Libertadores e o Palmeiras tem um ponto a mais no Brasileiro. Então, hoje, o Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo. Se estivesse aqui a competir, como temos feito nos últimos anos, por títulos, tinha vocês todos, ou uma boa parte de vocês, a trucidar-me, como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos, como sempre fizemos, e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Edu Dracena, infelicidade, tristeza, isso não existe na sua vida. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica na quinta-feira pela Libertadores, uma goleada expressiva, eliminou a LDU, que era dada pela maioria como finalista da Libertadores. E aí, cansado, não é? Tendo que ir até Caxias do Sul, final do país, um lugar que é bem longe, distante. Ganha o jogo 2-0, sem fazer esforço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa seu elenco e berço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa seu elenco e bem. Usa muito bem e ele agiu certo, Renato, na minha concepção, porque
depois da quinta-feira, não só o desgaste físico, mas o emocional também foi muito grande. E você jogar um jogo contra o Juventude em Caxias, de quinta para domingo, a recuperação é muito pouca. Então colocou um time alternativo e esse time correspondeu. O time foi eficiente, aproveitou as chances que teve. É claro que alguns destaques, né? O Felipe Anderson fez aquele golaço, o Bruno Rodrigues também está fazendo muito gol. E o Carlos Miguel, que fez uma grande partida, está precisando disso, até mesmo para pegar mais confiança. E um time que jogou o jogo, Renata. Não foi uma exibição glamourosa, como foi na quinta-feira, mas competiu. A característica do Palmeiras é essa. Jogadores que entram procurando fazer o seu melhor e aproveitou as oportunidades e foi efetivo no que foi preciso. Cicinho, já tinha no banco todo mundo, se desse errado a estratégia, o plano, era só simplesmente lançar mão de alguns titulares. Além disso, no jogo atrasado, já tinha batido por 4-1 no Allianz Parque o Juventude. Então é uma equipe que sabe o que faz, que tem essa vantagem da liderança, sabe que o Flamengo está ali colado, também batalhando, mas o Palmeiras erra muito pouco na Série A. Por isso que é difícil dar errado, Renata, porque os jogadores que entram, eles não entram pressionados, mas eles entram sabedores da responsabilidade que tem de manter o bom rendimento dos, entre aspas, titulares. Porque hoje, se você pega a equipe do Abel, é até difícil a gente adivinhar que equipe que ele vai colocar em campo, porque cada vez tem uma surpresa exatamente pelo alto rendimento do elenco, né? Nós não estamos falando de 11 jogadores, mas estamos falando aí de 15, 16 jogadores que está em alto nível e que pode tranquilamente entrar e dar conta do recado. E foi isso que o Palmeiras fez. Soube sofrer, tem um grande goleiro, tem grandes goleiros, né? Tem até o Lomba que, se houver oportunidade, vai entrar, vai dar conta do recado, porque todos sabem da característica que o Abel pede, daquilo que ele coloca em campo. Então, o Palmeiras sempre vai ser essa equipe forte, independente de quem joga. Ronaldão, o Edu falou sobre isso, Cicinho também, Carlos Miguel, um dos responsáveis por esse resultado. Que o Juventude até criou algumas oportunidades e o goleirão estava preparado. Demonstrou que, além de ser um grande goleiro, isso é verdade, ele estava um tempo sem jogar também. Então, você vai pegando, né, o jeito novamente, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E é um goleiro disparado aí na envergadura, 2,4 metros, um cara com explosão rápido. O Marcão até colocou um apelido nele, depois eu vou colocar lá no Instagram, um apelido que o Marcão colocou nele. Então é um negócio assim que chama atenção. E é um goleiro que também pode pensar em seleção brasileira. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É um goleiro porque quando ele estava no Corinthians também, ele fez grandes defesas. É um goleiraço. Aí ficou um tempo sem jogar, voltou, está pegando uma sequência, fazendo defesas. É um cara que dificilmente toma gol fácil aí. Esses goleirinhos que tem bracinho curto, ele não tem, não. Que isso, negão? Não me entrega, bebida. A inveja mata, né, Brasil? O que eu fico pensando? Imagina um comentarista de goleiro que fala mal de um goleiro sistematicamente. O goleiro está sempre como o melhor do país. Eu elogiei! O negão que tá falando, negão, você nunca jogou no gol, velho. Para que sair. Ai. É que você tem que convencer o técnico os técnicos da seleção brasileira. Confraria, né? Foi o jogo sem esforço. O Ulisses falou uma coisa aqui em off, eu acho importante. Treininho básico, não é todo mundo se poupando, jogando longe do limite e ganhando com tranquilidade do Juventude. Mas o Juventude é o vice-lanterna, faz uma competição ruim e daí o Palmeiras é o líder. Renato, e o bacana de tudo é você ver a competição interna entre eles, os jogadores. Porque quando o Abel dá essa oportunidade para esses jogadores, eles têm que mostrar dentro do campo, até porque você vê o time titular rendendo, né, classificando o time para a final de Libertadores, jogando bem. E quando esses jogadores têm a oportunidade, é fazer o que eu fiz ontem. Por mais que o Juventude, né, sem força nenhuma, já quase pensando já no ano que vem na Série B, o Palmeiras fez o necessário. Foi lá, sofreu sim no segundo tempo, né, com belas defesas do Carlos Miguel. Mas, no geral, assim, o Palmeiras foi muito superior à equipe do Juventude. Foi muito eficiente também quando teve a oportunidade, né? O Bruno Rodrigues fazendo gol também, o Felipe Anderson fazendo um golaço, né? E o Abel mantendo o seu esquema tático, colocou o Emi Martins como terceiro zagueiro, né? Mantendo aquele posicionamento dos jogadores ali da defesa. Então você vê que já tem esse padrão de jogo, né? O time já sabe o que tem que fazer. E foi uma vitória convincente, uma vitória, entre aspas, tranquila, porque o Juventude não fez tanto esforço assim. E Marco Aurélio Cunha, quando o Carlos Miguel foi acionado, ele esteve muito presente, apareceu bem no jogo, não deixou que o Juventude pudesse incomodar
E de outra maneira, a gente vê que um Bruno Rodrigues daqui a pouco vem de Flaco Lopes ou Vitor Roque, você já tem mais uma opção. Você tem o Felipe Anderson, que ora é titular, mas é um jogador experiente. O Palmeiras está num caminho muito bom e vai ser uma briga legal até o final diante do Flamengo. Vai ser sim, Renata, mas você vê, o Carlos Miguel foi importantíssimo nessa partida. Ele fez 4, 5 defesas de alto vulto, né? Eu até discordo um pouco do Edu, porque não foi tão tranquilo assim, não. É que parou no Carlos Miguel. Várias vezes o Carlos Miguel fez defesas decisivas. Então, dentro do contexto, o Palmeiras, claro, é muito superior, mas foi um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras mereceu vencer, mas passou dificuldade com o Juventude. É isso, um grande elenco, um treinador que sabe usar os jogadores no momento certo. E eu acho que o Palmeiras está voando e, obviamente, é candidato a tudo esse ano, né? O ano que vem é outra história. O Ulisses tem time que vai, ataca, martela, tenta e não consegue nada. Outros com tranquilidade, com suavidade, com jogadas bem trabalhadas, bem conduzidas, resolve a partida. Essa é a diferença de quem está lá em cima no Brasileirão e quem não está. Renata, são jogadores que decidem, que têm tranquilidade para decidir, muita qualidade. Então você vê a diferença num cara que chega na cara, que nem o Felipe Anderson, que eu falei o gol lindo o gol dele ontem. Porque, cara, ele bateu uma bola, deu uma chapada na bola na bochecha da rede. Então você vê a qualidade dos jogadores que são muito superiores. O time do Juventude criou, mas não conseguiu chegar a gol. O Carlos Miguel defendeu, tá lá para isso. E é um grande goleiro, por isso foi contratado pelo Palmeiras. Eu falo uma coisa para você, eu resumo o jogo de ontem e o jogo de sábado. O Flamengo e o Palmeiras entraram em campo nesse final de semana para treinar. Um treino de luxo dos dois times, tanto do Flamengo, que enfiou 3-0 no Sport, quanto do time do Palmeiras. E outra, se o Palmeiras apertasse, doutor, que o senhor está na esperança, o ano que vem as coisas vão mudar, essa esperança do senhor é um negócio absurdo, que não vai mudar, doutor. Não muda, vai demorar 5, 6 anos para mudar. Se for mudar de uma maneira coerente, não muda do dia para a noite. Então, o senhor, outra coisa. O senhor disse que o São Paulo vai ser campeão ano que vem. Foi o que o senhor quis dizer. Foi isso que o senhor quis dizer, que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. O Palmeiras tem chance de ser campeão de tudo esse ano. Mas o ano que vem as coisas vão mudar. Vão mudar o quê? Então o Palmeiras não vai ser campeão? Quem vai ser? Pode mudar. Ué, só tem o Palmeiras jogando? Quem vai ser, então? Flamengo vai ser campeão? E o São Paulo? O Botafogo foi campeão de tudo ano passado. Esse ano o Corinthians ganhou o Paulista também. Esse ano o Botafogo não tá com aquele dinheiro todo. Não dá, esse gordinho não pode treinar de manhã, não. Esse gordinho fica assim, velho. Tá louco, velho. Chico Garcia também faz até agora. Eu gosto muito de um tango que chama Por Una Cabeça. Por Una Cabeça. E tá assim, né? Tá assim a disputa do Campeonato Brasileiro, ninguém dá brecha. Mas curioso, né? Porque o Palmeiras, claro, tava... Obrigado. Olha que coisa linda. Já dançou isso? Perfume de mulher. Então me responda, Chico, por uma cabeça. Você falou que era por uma cabeça. Quem tem a cabeça maior tem vantagem? Então, nesse momento tem uma leve vantagem para a cabeça do Palmeiras. O cabeça do campeonato é o A cabeça do porco tá maior que a do urubu nesse momento. Não, sempre foi. Se for assim, o Se o Ronaldo... Palmeiras ganhar, olha, o Chico vai concluir. O quê? Fala, a menina do Si agora. Se o Palmeiras ganhar o campeonato. E se o Flamengo ganhar? Vou fazer uma... Não, aposta, já paguei a aposta, já paguei a aposta. Chico, de verdade, o Palmeiras estava cansadinho, estresse, Libertadores e nem sentiu. Não sentiu, mas lá em Caxias do Sul, por exemplo, muita gente perdeu pontos lá. Muita gente não conseguiu vencer os seus jogos lá. O Flamengo foi lá e ganhou. E o Palmeiras também. Isso mostra que eles estão afinados. Já falamos bastante do líder. Palmeiras, o Sgarbi vai falar um pouquinho mais para fechar o assunto. Agora, Ronaldão. O Inter, hein? Quem diria, hein? Caldeirão. Ele não esquece. Quem diria? Daqui a pouco tem, hein? Já Corinthians, São Paulo, Sgarbi, para finalizar o assunto Palmeiras. A cada rodada, estamos mais próximos do final do campeonato e o Palmeiras não parece um time que vai tropeçar. Ah, não fala isso, Rê. Não, mas é brincadeira. Não, mas é um jogo que mostra como o Palmeiras é preciso... Tem que gastar energia em outro clube. Se você quiser torcer pro Flamengo e superar o Palmeiras, é só perder pro Flamengo, não, calma aí, eu sou Mengão desde que eu nasci, né? Nessa reta final de campeonato. Eu sou mas agora é São Paulo e Flamengo. Só não vai entregar porque o São Paulo tá lutando pela vaga na Libertadores. Só por isso, né? Não, o Flamengo não tem condição de ganhar do São Paulo. Quase nada. Quase nada. Não, mas é um jogo que, na minha opinião, mostra como o Palmeiras é pontual nas contratações também, né? O Carlos Miguel é um cara que sai do Corinthians, todo mundo falando de seleção brasileira. Lá na Inglaterra ele pega um Nottingham Forest com um goleirão também brilhando lá e não tem espaço. O Palmeiras vai, vê a oportunidade, traz o cara
com o Everton já em fim de carreira, querendo ou não, um jogador que já tem certa idade, num futuro não tão Você já quer distante. aposentar ele, então? Não, nunca. Acho o Everton baita goleiro, só que é o erro que muitos clubes cometem. Você tem um goleiro experiente titular, você não traz um cara na reserva para ser preparado para virar o titular no futuro. O Palmeiras tem um cara que, na minha opinião, é goleiro no futuro próximo de seleção brasileira. É um cara espetacular, o Precisa só melhorar a saída de bola, né? Não, mas aí, Vinícius... Que o Everton dá de 1.000 nele, a saída de bola do Carlos Miguel. Mas aí você quer falar... Reposição é Você horrível. quer falar de defesa no gol. já tá no final de carreira. Mas aí vai melhorar. O Carlos Miguel vai melhorar na reposição, velho. É Felipe Anderson, jogador também contratado, questionado no começo, brilhando. O Palmeiras tem um timaço e, na minha opinião, é o time a ser batido no Brasil, junto com o Flamengo. Claro, meio óbvio, né? Mas... Carlos Miguel, lembramos de Corinthians, não é? Passou pelo Inter também, bebê. Também, As categorias de base, né? Zenit, da Rússia, aceita vender Gerson ao Palmeiras e faz exigência pelo pagamento de 246 milhões de reais. O meio-campista também foi cotado como reforço do Cruzeiro, mas os altos valores atrapalham uma volta ao Brasil. O Palmeiras vive um momento muito bom na temporada, conseguindo resultados satisfatórios e sendo tratado como um dos grandes favoritos a conquistar o Brasileirão Betano, da mesma forma que a Libertadores. No duelo diante do Juventude, por exemplo, no último domingo, dia 2, o Verdão, mesmo atuando com uma equipe alternativa, poupando seus principais jogadores, conseguiu vencer por 2-0 e recuperou a primeira colocação, ultrapassando o Flamengo na tabela. Mesmo que Abel Ferreira já tenha deixado claro que ainda não pensa em 2026, até porque tem muitas coisas a serem resolvidas ainda em 2025, a diretoria vai analisando possibilidades, especialmente envolvendo novos reforços. Um dos nomes que foram especulados como possíveis novidades do Alviverde Paulista para a próxima temporada é Gerson, atualmente no Zenit, ainda mais após boatos de que estaria atualmente insatisfeito na Rússia. Os russos, inclusive, já deixaram claro que aceitariam negociar o brasileiro com os paulistas, mas fazem uma exigência. Querem 40 milhões de euros, cerca de 246 milhões de reais na cotação atual, para confirmarem a liberação. Quem também surge como interessado é o Cruzeiro, mas ambos já deixaram claro que essa quantia necessária é considerada extremamente alta, confirmando que só topariam avançar em negociações se existisse uma redução. De qualquer forma, enquanto a diretoria vai tomando conta desses assuntos, o Palmeiras agora está 100% focado no clássico diante do Santos, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 6, às 21h30, no Allianz Parque. De acordo com a ESPN Brasil, Vitor Roque, assim como Danilo, do Flamengo, estão muito bem cotados para serem convocados por Carlo Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira. Além do atacante, outro jogador do Alviverde Paulista também está na pré-lista e pode aparecer também na convocação do italiano. Trata-se do meio-campista Andreas Pereira, que tem seu nome na pré-lista. Ancelotti convoca os selecionáveis nesta segunda-feira, dia 3, às 15 horas, no horário de Brasília. Essa será a última lista de 2025 e será feita para os jogos contra Senegal e Tunísia, dias 15 e 18 de novembro, em Londres, na Inglaterra e Lille, na França, respectivamente. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira vai iniciar a preparação do time para o clássico contra o Santos, no Allianz Parque, na quinta-feira, dia 6, pelo Brasileirão Betano. O Verdão precisa vencer para garantir mais uma rodada na liderança da competição.